seitas. Essas seitas tentam te alcançar com as bizarrices. Acompanha com a gente. Falar de seitas é falar de um daqueles assuntos em que às vezes é meio difícil distinguir o que é realidade do que é ficção. Às vezes é porque a galera exagera um pouquinho quando fala do assunto, né? Vamos combinar? Mas de vez em quando tem umas seitas aí que são tão bizarras que até parecem ficção. E quando a gente fala do processo de recrutamento dessas seitas, meu amigo... Hoje a gente vai falar sobre... Sempre o pessoal de seita tem essa carinha, né? É, tem. E são diferentes. Eu já vi esse cara aí. Ele é tipo um revoltado com a seita, mano, né? Ou ele é o cara da seita? Ele é calmo. Mas sabe, tipo, você tem algumas histórias aí, tipo, teve... Eu não sei... Não, vamos seguir, senão você vai contar a história aí. Pode ser, é verdade. Pode ser que esteja aí. Tem que dar maior trabalho pra ficar cortando. Duas dessas seitas que de fato são bem bizarras e que usam métodos de recrutamento nada convencionais para esse tipo de grupo. Jogos e desenhos animados japoneses. É isso aí, fica com a gente que a TV Cringe tá de volta. Uma ótima edição da TV Cringe. Pô, é realmente de tirar o chapéu. Ó. Eu seria incapaz de criar uma edição dessa. A primeira seita que a gente vai te apresentar é a Happy Science. Que nome fofinho, né? Ela foi fundada no Japão em 1986 por Ryuho Okawa. O Okawa, ele afirma que ele é a reencarnação do Elcantari, que é um espírito superior que veio do planeta Vênus, e que antes de reencarnar como Okawa, ele foi também, saca só, Jeová, Odin, Tote, Osíris, Hermes, Moisés, Maomé e Buda. O Hermes do Hermes e Renato, será? Sim, o cara dizia que era a reencarnação de todas essas entidades aí. É pouco, né? Tá papo de maluco. Mas não é só isso. O Okawa, que faleceu em 2023, costumava fazer sessões em que ele dizia incorporar o espírito de pessoas famosas, tipo Steve Jobs, Freddie Mercury e até de pessoas vivas, como Barack Obama. Como assim? Faz sentido, maluco, né? Mas para além dos delírios de grandeza do seu fundador, uma das coisas que ajudou a seita a se tornar conhecida foi a sua incrível capacidade de gerar conteúdo. O Okawa chegou a entrar no livro dos recordes como a pessoa a publicar mais livros em um só ano. Ele publicou 52 livros em 2010. A seita também criou uma banda de J-pop chamada Undual, e vários animes, os desenhos animados japoneses. A gente vai falar sobre eles agora, mas se você quiser uma descrição... Essa é a prova de que se você pegar um monte de porcaria e jogar na internet, mano, você vai conseguir seguidores. São mais detalhada, o canal Mother's Basement fez 3 vídeos com 1 hora cada um só sobre essas animações. A primeira animação deles foi um curta-metragem chamado, e atenção porque eu vou errar a pronúncia, Chiawasete Nani, algo como o que é a felicidade em português. Vale destacar que esse foi o primeiro trabalho do estúdio Kyoto Animations, mais conhecido como KyoAni pelos fãs. Mais tarde, esse estúdio se tornaria um dos mais conhecidos na indústria japonesa de animações, sendo responsável por clássicos como A Melancolia, de Haruhi Suzumiya, Clannad e K-On!, além de vários sucessos mais recentes como A Empregada Dragão da Senhorita Kobayashi, A Voz do Silêncio e Violet Evergarden. Você conhece alguma coisa disso daí? Não, eu não conheço nenhum desses animes. Também não manjo o que eu acho que foi melhorando, né, a produção. O último ali é bem maneiro. Pô, é bem bonito. Senhorita Kobayashi, A Voz do Silêncio e Violet Evergarden. Olha isso. Top. Quer me matar com esses nomes. Mas aí não dá pra negar aí que a linha de que a minha mãe e a sua mãe, ou a mãe de muitas crianças minha mãe, por aí, não, devem ter falado pros seus filhos não assistirem anime que era do diabo. Soube reconhecer o talento, né? Mas voltando dessa tangente, vamos pra segunda animação da Happy Science, A História do Rei Hermes, O Amor como o Vento. Esse longa-metragem de 1997 se passa na antiga Grécia
e acompanha o romance entre Hermes e Afrodite e a sua batalha contra o rei Minos. Tá parecendo tudo muito normal? Mas o filme apresenta Hermes e Afrodite como vidas passadas de Okawa e a sua esposa, Kyoko Kimura, e tenta mostrar que a ligação entre eles é tão grande e inabalável que ela sobrevive há milênios, mesmo através de várias vidas. E esse é o ponto em que eu preciso te contar que eles se separaram em 2012. E olha, a saída dela não foi bonita não, hein? O Okawa deu um giro de 180 graus no seu discurso e a Kyoko passou de reencarnação de uma deusa a uma pessoa possuída por demônios que era incapaz de falar a verdade. É sempre assim, né? Quando o cara ele entra em contradição, ele começa a destruir os seus próprios... argumentos. Não, os seus próprios parceiros, né? Ah, sim. Ah, tá. Entendi. Ele defendia uma coisa com ela, e aí quando eles, terminaram, sei lá, aí ele começou a dizer que ela era santa, depois ela virou... Ah, sim. Mas essa é mal, a premissa de toda a discussão, né? Quando a galera fala, vamos debater, vamos falar sobre ideias. É basicamente todo mundo vai defender seu ponto sem querer criar margem para contraditório. Então a galera só vai se estapear mesmo e não vai levar a lugar nenhum. Uhum. Kyoko. A vida é dura. Na verdade, o Okawa tinha muito interesse em apresentar a Kyoko dessa forma, porque uma vez afastada da seita, ela começou a revelar algumas das mentiras dele. Por exemplo, o Okawa insistia que a Happy Science tem ao redor do mundo 11 milhões de seguidores. A Kyoko diz que são só 30 mil. E esse número ainda é grande comparado ao que o Hiroshi Okawa, o primeiro filho do casal, apresenta. Ele diz que são só 13 mil seguidores. Também vale dizer que o Hiroshi disse isso aí depois de ter rompido com o pai, também ter sido declarado um endemoniado, ser processado pelo pai por ter chamado ele de charlatão e virar youtuber. Tá aí um arco narrativo completo. No final, o número mais sólido que a gente tem é de um levantamento feito pela Eu acho que virar youtuber é demais. Universidade de Comércio de Osaka, que em 2021 estimou um total de 38 mil seguidores. E você não vai acreditar, a seita tá presente aqui no Brasil. O site oficial deles afirma ter 13 templos no nosso país. A nossa roteirista disse que passou 6 anos morando do ladinho de um deles e não tinha nem ideia das maluquices que rolavam por lá. Sofia! Pelo amor de Deus! Mas vamos voltar para os animes. O terceiro deles se chama As Leis do Sol, a Gênese e o Plano de Deus, do ano 2000. Parece um título meio pretensioso, né? Pois é, o longa se propõe a ser uma representação de como realmente teriam sido os primórdios da espécie e da civilização humana. A ideia era assim: para a humanidade se desenvolver, primeiro era necessário eliminar os dinossauros. Então é aí que o deus Elcantari, que lembrem, é o Okawa, chama alienígenas com uma aparência de homens-gato para caçar os dinossauros com pranchas voadoras e armas laser. Alguns desses aliens meio que exageram na violência e acabam sendo banidos para o inferno. O líder deles lá é ninguém mais, ninguém menos do que Satanás. De acordo com Okawa, ele ainda anda pela Terra disfarçado de furry. Gente, desculpa, tá escrito no roteiro. Aí eu concordo. Aí eu concordo. Você vê um furry por aí... Tem que bater. Tem que bater. É. Não importa qual seja. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O diabo é um homem-gato alienígena que matou dinossauros com armas laser e pranchas voadoras e se disfarça de furry. Eu sou cruel, eu sou muito mau. Melhor que a história original, né? Eu sou vagabundo, rapá. Outro trecho do filme mostra o início da civilização asteca, que era enganada por alienígenas reptilianos para oferecer sacrifícios humanos. Aí esses reptilianos têm que fazer tudo isso antes da chegada da polícia espacial. Usaram o povo alienado pela lavagem cerebral para gerar um caos na sociedade. Ou seja, criaram justificativas para interferir. Só faltava dominar rapidamente o povo antes que a polícia espacial chegasse. Em seguida, os migrantes da sua espécie colonizariam a Terra. Vale lembrar. Ficou pensando no dublador que teve que fazer esse texto. Deve ter ficado com vários problemas psicológicos. Depois, né? Deve ter...
que eles apresentam isso como uma narrativa factual. É o que realmente teria acontecido no início da civilização. Os filmes seguintes pegam um pouco mais leve. Aí você pensa assim, nossa, que idiota que acreditaria. Ele tem vários milhões de seguidores, né? Esse é um ponto. Sim. E outro, eu lembro bem quando surgiu lá aqueles livros lá do Código da Vinci. Tinha um moleque na minha sala que ele acreditou naquilo de uma forma tão grande que isso virou teoria da conspiração forte. Mas tem outros também, o Segredo também, o Segredo também é meio que uma filosofia pregada para você atrair tudo que... Não, mas é diferente, mano, porque o Código da Vinci, ele falava da origem de Jesus, aí tinha Maria Madalena. Sim, tinha o Segredo. Aí contava a história, uma história que é popularmente conhecida, através de uma outra visão, entendeu? E aí é justamente isso daí, o cara pega a história da humanidade e conta do jeito dele, e aí o idiota acredita. Aí eu acho que é muito isso. Por exemplo, se você tem essa mente criativa, você tem dois caminhos. Ou você, tipo, por exemplo, o cara do Código da Vinci foi lá e fez o filme. Ou você abre uma religião. Ou faz os dois, né? Ou faz os dois como esse daí. Mas não tanto. No quarto longa, As Leis Douradas, de 2003, eles mostram uma dupla de adolescentes viajando pelo tempo, conhecendo diferentes reencarnações do Espírito Supremo, Eucantari. Já o quinto filme, As Leis da Eternidade, de 2005, mostra um grupo de jovens que visita o céu e o inferno. Tá achando normal? No inferno, eles enfrentam o Hitler e Nietzsche. Porque para essa seita, ser ateu é tão ruim quanto ser nazista, aparentemente. Não, falando sério, esse é tipo um clichê da Happy Science. Em outros filmes, a gente descobre que o Darwin e o Marx também estão lá no inferno. O sexto filme, O Renascimento de Buda, de 2009, é marcado por um acontecimento real que aconteceu de fato na vida do Okawa. O vilão desse filme é um homem com poderes paranormais que se apresenta como a reencarnação do Buda. Quando ele é derrotado pela verdadeira reencarnação do Buda, a gente descobre que a fonte dos seus poderes era um demônio. A batalha que se segue entre o demônio e a verdadeira reencarnação do Buda foi criada para representar a batalha entre o Okawa e a Shoko Asahara, líder de uma outra seita. Nossa, aí foi uma crossover. Um crossover. A Aum Shinrikyo. A hostilidade entre esses dois grupos é tão grande que em 1995, membros dessa outra seita tentaram assassinar o Okawa injetando gás sarin no sistema de ar-condicionado do carro dele. Sim, é o mesmo gás sarin que membros desse mesmo grupo soltaram no metrô de Tóquio, matando 13 pessoas e ferindo 5.000 no dia 29 de março de 1995. Até aqui, a gente viu como as animações mostram as crenças e intrigas dessa seita. No próximo bloco, vamos ver como elas também revelam as posições políticas preocupantes do grupo. Alô? É do comitê? Gente, a gente tá gravando um vídeo aqui e eu tô pensando um negócio. A gente tá muito acostumado aí por gerações a ouvir que esse negócio de jogo e desenho japonês é coisa do demônio. Mas aí eu descobri que muitos desses jogos e desenhos japoneses são usados como recrutamento para seitas religiosas. Será que os nossos pais estavam certos, porém errados? Primeira vista, a seita Happy Science pode parecer só um negócio pra gente dar risada, mas ela tem um projeto político com laços que vão, para além dos limites do Japão. No seu país de origem, a seita possui um partido político chamado Kofuku Jitsu Gento, que em português seria algo como Partido da Realização da Felicidade. De novo, bonitinho, né? Seria bonitinho se o partido não defendesse uma pauta nacionalista de extrema-direita misturada com autoajuda e espiritualidade. Doideira! Essas posições ficam bem explícitas na 7ª animação criada pela seita,
As Leis Místicas, lançada em 2012. O longa conta uma história em que a China tem acesso à tecnologia alienígena, para variar os alienígenas. E aí eles usam essa tecnologia para criar armas que, por sua vez, são usadas para tentar invadir outros países, incluindo o Japão. A gente não tá mostrando muitas imagens do filme para não ter o nosso vídeo completamente desmonetizado, porque nessa história a China é nazista e as cenas que acontecem no país são cobertas de suásticas. Toda essa trama não faz o menor sentido histórico. Até porque no mundo real foram os japoneses e não os chineses que se aliaram aos nazistas como parte do eixo da Segunda Guerra Mundial. E também foram os japoneses que invadiram o território chinês, como na invasão da Manchúria e na Segunda Guerra Sino-Japonesa. Mas vamos voltar pro anime. A China acaba conseguindo invadir o Japão. E a culpa disso é do artigo 9, que precisa ser abolido. Que artigo 9, você me pergunta? Voltemos para o mundo real. Depois do Japão ficar do lado derrotado da Segunda Guerra, o 9º artigo da sua nova Constituição impôs uma renúncia permanente ao direito de declarar guerra. E é por isso que até hoje o Japão não tem um exército ou uma marinha, apenas forças de autodefesa que podem atuar para proteger o seu território, mas não podem... É um exército e uma marinha, né? Hã? Ela falou assim, eles não têm exército e marinha, mas eles têm uma força que trabalha, um grupo que é o exército e a marinha. É como se fosse, né? Porque eles têm navios. Tipo uma polícia, né? Eles têm tudo. Ser mobilizadas em território inimigo. É uma pauta bem comum da extrema-direita japonesa defender a expansão do poderio militar japonês e a abolição desse artigo para que o Japão possa invadir território que eles consideram como inimigo. Mas o Partido da Realização da Felicidade não apenas defende essas pautas, como vai além e propõe que o Japão desenvolva suas próprias armas nucleares. Porque não tem nada que combina mais com a realização da felicidade do que bomba atômica. Não é pra levar o que ele fala a sério, não. Ele é irônico. Aí você calcula que a seita que acredita que o diabo é um homem-gato alienígena que atirou em dinossauros com arma laser e hoje se disfarça de furry com armas nucleares na mão. O que poderia dar errado, né? Aí depois de invadir o Japão, a animação mostra os chineses tentando doutrinar crianças japonesas nas escolas usando supostas mentiras, como o massacre de Nanquim e as mulheres de conforto. O problema é que esses eventos realmente aconteceram. O massacre de Nanquim foi uma série de estupros e assassinatos em massa de civis desarmados chineses pelo exército japonês, que duraram cerca de 6 semanas no final de 1937 e começo de 1938, durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. A gente teve que tomar um pouco de cuidado com as imagens que a gente mostra aqui, porque algumas delas são pesadas demais, até mesmo para o YouTube. Ninguém sabe ao certo o número de vítimas chinesas nessa história, já que o Japão deliberadamente destruiu os registros. Mas o número estimado está por aí em várias dezenas de milhares, podendo chegar nos 100 mil. Já o caso das mulheres de conforto se refere às mulheres que foram forçadas à escravidão sexual em bordéis em áreas ocupadas pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. A maioria das mulheres eram da Coreia e da China, mas também houve vítimas nas Filipinas, na Tailândia, no Vietnã, na Malásia, em Taiwan e na Indonésia. Pois é, ambos os casos foram reais, mas a direita japonesa tenta negar o passado. E é assim que o longa da Happy Science apresenta esses fatos, como uma mentira propagada às crianças japonesas pelos vilões chineses. A seita tem outras animações, como a trilogia que deve virar... Mano, tipo assim, nem dá pra ficar comentando, né? Tipo, é uma imersão, você vai indo no vídeo e você só vai ficando mais abismado. É um assunto bem pesado, mas é engraçado você ver que como grupos usam de propaganda para manipular a grande massa das pessoas. Eu acho que isso é legal pra gente pegar várias coisas de exemplo que a gente tem hoje, tipo, de que tá aí, mano. Tem uma galera falando uma coisa, tem outra galera falando outra, e você, na verdade, tá no meio disso e você não sabe o que
é de verdade, tá ligado? Não, dá pra saber, né? Só se você Não, for burro. dá até pra saber, ok, mano. Não, mas, não, óbvio que você não vai acreditar numa babaquice dessa. Não tem como, pô. Tá maluco? Não, mas eu digo assim, tipo, vamos supor a questão da Ucrânia e da Rússia, por exemplo. Ih, lá vem. Não, vou usar só como exemplo. Tipo assim, o governo russo, ele espalha notícias para que os russos fiquem do lado do governo. E os ucranianos, eles espalham notícias para que os ucranianos fiquem do lado dos ucranianos. Ok, você tá do lado do seu país, ok. É isso que eles falam, mas você realmente não sabe qual que é a intenção. Se eles estão falando para você ir lá e atacar, tá, mas por que eu tô indo lá e tô atacando? Bom, como eu sou brasileiro, não tem nada a ver com isso. Quadrilogia, as leis do universo, uma espécie de Avengers da Happy Science. Mas essas animações acabam não revelando muito sobre a seita, além do que a gente já viu nos filmes anteriores, né? Vamos focar um pouquinho mais no projeto político da Happy Science. Além do militarismo e do revisionismo histórico, tópicos da extrema-direita japonesa, o grupo também se opôs às políticas de saúde pública durante a pandemia de Covid-19. Que surpresa! Novidade, né? Eles chegaram a oferecer, inclusive, uma vacina espiritual. E também apoiam o movimento pró-natalista, que defende papéis tradicionais de gênero para aumentar as taxas de... Mas aqui teve gente que defendeu o ozônio no... Vamos seguir o react, Jean. Vai ficar muito longo, você vai se complicar aí, mano. Você vai se complicar, velho. Natalidade. E defende políticas econômicas de redução de carga tributária para os mais ricos e austeridade fiscal para os mais pobres. E olha, isso não é um problema só do Japão, não. O grupo não tem nenhuma restrição de tentar influenciar a política de outros países, tá? Algumas dessas tentativas são meio hilárias, como a vez em que o Okawa disse estar incorporando o espírito da Margaret Thatcher para apoiar o Brexit. I couldn't understand the EU system. Now EU is destroying. I've heard that. I made a prediction about the future of the EU. It's a problem with Deutschland, and another problem is the French, I think. Eu acho que o Okawa tinha uma quedinha pela Thatcher. And not just Iron Lady, a hot Iron Lady. Mas outras tentativas são mais sérias. Em 2019, a revista britânica Hope apontou a Happy Science como a responsável por levar o CEPAC para o Japão. Não sabe o que é o CEPAC? É o maior evento conservador dos Estados Unidos e nos últimos anos está sendo levado aí para diversos outros países. Aqui no Brasil, o evento foi trazido pela primeira vez em 2019 por quem? Eduardo Bolsonaro. Esse é basicamente o encontro da Internacional Fascista, né? No Japão, o grupo que está fazendo essas conexões internacionais de extrema-direita é a Happy Science. Se essa reportagem da Hope não for o suficiente para te convencer, a gente pode também ir para Vice, que noticiou em 2021 que um dos nomes mais importantes da seita, o Hiroaki Aeba, discursou na CEPAC dos Estados Unidos logo depois do Donald Trump. E qual foi o tema do discurso dele? O perigo que a China representa para o mundo. Mano, o próprio canal da CEPAC admite que o Hiroaki sente desprezo pela China e pergunta como eles sobreviverão aos ataques do Hiroaki. Esse tema, aliás, é um dos carros-chefe da política internacional da Happy Science. O grupo chega a defender que a China deve ser expulsa do Conselho de Segurança da ONU. E a gente acha que a nossa extrema-direita é bizarra, né? Pensa nos japoneses que têm que lidar com malucos que acreditam que o seu líder é a reencarnação de um alienígena de Vênus. Ai, Ana do céu, se tem uma coisa que chegou perto de mim por gostar de anime e mangá, fazer cosplay desde os 18 anos e jogar muitos games, foi a extrema-direita. Jesus Cristo, como é complicado. A extrema-direita que chegou perto.
E se for extrema-direita o demônio, né? Então, acho que foi eles mesmo, então. Minecraft do pesadelo, essa eu não tava esperando. Interessante, vamos lá. Mano, eu tô abismado, só isso. Não, eu achei pesado o vídeo. É, pesado e eu tô bem confuso. Meu cérebro tá... A segunda seita da qual a gente vai falar hoje é a Twin Flames Universe, fundada em 2017 nos Estados Unidos pelo casal Jeff e Shalia Divine. Eu já vi esses aí. Ah, então eles são os donos da seita que você viu. Eu já vi esse cara e ele fala calminho, assim. Aí, tipo, tem umas histórias bem macabras desse cara. Não foi só esses caras, esse canal Meteoro, né? O canal Meteoro do cringe, esse. Já tem outros canais que falaram sobre essa seita aí. Vamos ver. A seita começou como uma espécie de curso online que ajudaria as pessoas a encontrarem a sua chama gêmea, ou Twin Flame em inglês, que é daí o nome da seita. É bom deixar claro que esses cursos são caros. Muito caros. Quão caros? A gente está falando de valores que chegam até a $8.888. Mesmo os gringos que ganham em dólar acham esse valor caro pra caramba. Tá, mas como é que funciona esse negócio? É o líder da seita, o Jeff, que decide se você encontrou ou não a sua chama gêmea. E se ele diz que você deve entrar num relacionamento com uma pessoa porque ela é a sua chama gêmea, você deve entrar num relacionamento com aquela pessoa porque ela é a sua chama gêmea. Isso já levou a algumas situações meio complicadas. Situações complicadas como uma estudante que abandonou a família dela e foi para um outro estado morar com um ex-presidiário mais velho com uma extensa ficha criminal e histórico de transtorno esquizoafetivo. Só porque ele era a chama gêmea dela? E aí depois... tá ligado? Vai dizer que não tem idiota no mundo. Não, tem pra caramba, mano. Pra acreditar em qualquer imbecil. A religião que, tipo, eu lembro bastante é o epsilonismo, né, do GTA V. Nossa. Eu não joguei GTA V, você tem o Michael, que em algum momento do jogo ele é convidado no celular, chega uma mensagem pra ele e ele é convidado a entrar no epsilonismo. E aí é uma missão extra do jogo, não é uma missão... Que bom, né? Senão um monte de gente entra. Não aparece sempre. Então, assim, você pode se aliar a esses caras vão te extorquir muito dinheiro, te vendendo coisas e... sei lá. É igual qualquer religião. O Arcos falou, eu sabia que o Minecraft é do capeta, sim. E ela, tipo, Claro mal que é. conhecia o cara, ele só mandou uma mensagem aleatória nas DMs dela, tá? E se o Jeff diz que alguém é a tua chama gêmea, não interessa se a outra pessoa não quer. Você deve insistir, 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 até mesmo se a pessoa tiver uma medida protetiva contra você. E sim, isso já levou a problemas com a polícia. Depois de algum tempo na seita, os membros são incentivados a eles próprios se tornarem coaches dos cursos e vender esses cursos para outras pessoas. Ou seja, é um curso, é uma religião que é uma pirâmide, né, que vende curso. Se isso parece um esquema de pirâmide, é porque é um esquema de pirâmide. Sim. Com o passar do tempo, a seita foi crescendo e começou a criar outras empresas. Uma delas foi a Divine Gaming Incorporated, que desenvolveu seu próprio mod de Minecraft, o Nightmare Craft. De acordo com a empresa, esse mod teria custado $500 mil, o que colocaria esse mod de Minecraft como o mais caro da história. Mas não existe confirmação independente desse número, não. O youtuber Pharrell Maguire fez uma análise muito boa desse mod no canal dele. O jogo já começa com você ficando cara a cara com um personagem que lembra muito o Jeff, só para depois ser transportado para um cenário bizarro onde você tem que fugir de um monstro. No decorrer do jogo, o jogador acaba tendo contato com propagandas de outras empresas da seita. Por exemplo, uma das missões envolve produzir e distribuir pela cidade vários itens chamados Divine Dish. Mas você veja que coincidência, acontece que a seita tem uma empresa com exatamente esse mesmo nome que vende cursos de cozinha e menus personalizados.
Os menus da Divine Dish são conhecidos por serem extremamente calóricos, e muitas das pessoas que deixaram a seita admitem que ganharam muito peso devido a esses pratos. A razão pela qual a seita aposta nesses pratos não é muito clara, mas há quem diga que se trata de uma preferência pessoal do líder por mulheres gordinhas. Ah, entendi. Faz sentido, né? Mas assim, ó, tem um ponto. Como ele sabe que a chama... Como é que é o nome do negócio? A chama... Sei lá. Da chama. Ah, ele que inventa, né? Então, mas como ele sabe que é a pessoa certa pro outro? É só da cabeça dele? Claro. Você acha que existe um método? Não. Talvez. Como assim, cara? Você Pra quer descobrir... comprar Não. Quer Eu só descobrir fiquei sua chama? curioso. Não. Eu fiquei curioso. Ô, Arcos, você quer descobrir qual que é sua chama, Arcos? Chama... Meu, bizarro, velho. Bizarro. Eu acho que hoje os reacts que eu escolhi estão um pouco problemáticos. Before I met Shalia, I was, I had fine taste in... Ai, peraí, deixa eu voltar. Não, calma aí. Before I... Antes de conhecer a Chaleia, que deve ser uma abreviação pra Não, zoeira, mano. met Shalia, I was, Eu tinha um bom gosto para mulheres, por assim dizer. Ah, essa é a mina. Essa é a mina. Ela engordou mais do que daquele vídeo lá, mano. Então, na outra ela tava magrinha, agora ela tá gorda. Ele é tipo a bruxa do João e Maria, né? Vai dando comida pra engordar. I had fine taste in women, so to say. I was concerned. Ficava preocupado a cara dela de gol contra. Maybe I'd lose attraction if she... Que talvez eu perdesse a atração se ela ficasse feia ou gorda. Pô, mano. She got, ugly or overweight. But as she slowly gained weight throughout her relationship. Mas à medida que ela ganhou peso durante a nossa relação, minha atração só aumentou. Não, mas aí é um gosto pessoal, né, mano? Aí ninguém... Mas aí ele engorda todo mundo da seita dele? É estranho. Talvez né? seja um fetiche, né? Mas A aqui... risadinha dela. A risadinha de desespero, né? Diga também que essa seria uma boa forma de destruir a autoestima dos seguidores para tornar eles mais manipuláveis. Aí. A verdade é que a gente não tem como saber qual era a real intenção. Mas o que não dá para negar é que ambas as possibilidades podem fazer sentido, já que o Jeff é famoso por humilhar seus seguidores nas suas aulas virtuais. Tipo o Pablo Marçal, né? Então, eu acho que tem uma semelhança com esse tipo de coisa. É isso que eu tava pensando aqui, enquanto tava rolando o vídeo. Tipo assim, esse lance de vender curso e coach, de formar coaches, tá ligado? Aqui começou, eu acho que de 2017 pra cá, começou essa onda de coach ensinando a galera a ser coach. Ou a galera do marketing digital ensinando a outra galera a fazer marketing digital. Né? Tipo, é uma pirâmide, Have you velho. experienced from the beginning of class until now only positive, only love? Have you experienced only fear? Mixture of both. Liar! Sorry, that's my liar alarm going off. Beep, 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 beep. Andrew's lying, Andrew's lying. You fucking liar. A seita também não tem nenhuma restrição em obrigar os seus Ele é seguidores a fazerem alterações em seus corpos. O exemplo mais cruel disso é o caso das transições forçadas. Você veja, todo o culto é baseado em formar casais, mas eles têm muito mais seguidoras mulheres do que homens e não aceitam casais homossexuais. A solução que restou para esse problema matemático foi forçar algumas das mulheres a assumirem o papel de homens. E há relatos de pessoas que saíram do culto, de que em alguns casos isso envolveu até mesmo procedimentos cirúrgicos. Só para deixar muito claro, não existe absolutamente nada de errado em fazer uma transição de gênero e alterar o corpo para se sentir mais confortável com ele, não. Mas isso tem que ser uma decisão da pessoa que está transicionando, não feito sob a coação de um suposto líder espiritual. Hein? Aliás, eu acrescentaria aqui que não dá para fazer e nem não fazer uma transição coagido por um líder espiritual, tá? O corpo é seu. É verdade. Outro empreendimento do casal Divine que aparece no jogo é a Church of the Union. Nessa igreja, o Jeff se apresenta como Jesus Cristo. Sim, ele diz que ele é Jesus. I pulled up a recent image of myself and put it next to that image of, the supposed Jesus. Peraí.
Eu pus uma imagem recente de mim mesmo ao lado de uma imagem do suposto Jesus. E ele descobriu que ele era Ele é o suposto Jesus. Não, o suposto Jesus é o Jesus que todo mundo acredita. Não, ele sim. é o verdadeiro. Mas ele falando que ele é parecido com o cara. Então, tipo assim... Eu pus uma imagem recente de mim mesmo ao lado de uma imagem do suposto Jesus. Ok. Ou seja, o Jesus que as pessoas acreditam não é Jesus. Ele é. Ah, tá. Ele é o Jesus. Entendeu? Entendi. Mano, o quão narcisista a pessoa tem que ser Agora pra... que você entendeu? Pra tá ele engordando achar... todo mundo aí, velho. Pra ele achar que ele é Deus, mano. Image of myself and put it next to that image of, you know, the supposed Jesus. Olha lá. And it's the same person. The image of, you know, the... A imagem do Cristo é, na verdade, uma imagem minha. Ah, entendi. Aí ele foi na Bíblia e viu o texto da imagem e semelhança, e aí ele chegou a essa conclusão. Eu acho que ele pensou o seguinte, acho que tiraram uma foto minha antes de eu nascer, e aí espalhada como se fosse Jesus. Porque assim, ele não tem 2000 anos, né, eu acho. Jesus é mais antigo. Tomara que não, né? Tomara que não. Christ was actually me, the second coming, not Jesus. Quando ele descobrir que Jesus era negro, ele vai ficar abismado. Não, que ele era... Esses dias era palestino. Que o pessoal fala que era da Palestina, né? Ele é negro. The first coming. Ah, mas daí vai ter que competir. Europeu ele não era. Aqui. Peraí. Actually me, the second coming, not Jesus. A segunda vinda, não da primeira vinda de... The first coming. Ah, mas daí vai ter que competir com o Jesus brasileiro pelo título, hein? Agora eu Pô, isso daí é... para todos os que estão aqui. Pô, ninguém, independente... vamos supor, se aquele cara aparecesse pra você... Vamos supor que você não soubesse. Aí se aquele cara aparecesse pra você e esse aí aparecesse pra você ao mesmo tempo, falava assim, ó, quem é o seu Jesus? Eu falo, nenhum dos dois. Sou idiota. Não, qual que é o mais convincente? Nenhum dos dois. O Henrique Cristo é muito mais convincente. Nossa. Ele tem até sotaque. É, sotaque de Jesus, né? E os que estão em casa também, que precisam de uma bênção. O Pai. Lá na Church of the Union, eles oferecem vários tipos de curas espirituais, incluindo tratamentos para câncer e transtorno de estresse pós-traumático, tudo sem nenhuma comprovação científica, obviamente. Além do Jeff, a Shalia também aparece no jogo como uma sábia, que te dá uma poção necessária para derrotar um dos chefes. E o casal de CEOs da Divine Games também aparecem para te passar algumas missões. O jogo também conta com um Discord, obviamente, onde se reúnem os jogadores, muitos deles menores de idade. Que bom, né? De acordo com o Farrell Maguire, os moderadores desse Discord fazem de tudo para esconder as conexões do jogo com o culto, o que não é, assim, nem um pouquinho suspeito. Olha, é fácil rir de um líder espiritual que se diz outra, Jesus. Mano. Ou... É a mesma, pô. Não é a mesma, não. Lógico que é. Pô, ela tá bem diferente ali, velho. Então, isso aí é antes, né? Entendi. Diz que tá encarnando o espírito da Margaret Thatcher. E também é fácil ignorar jogos ou animações que passam longe do nível de qualidade que as pessoas que curtem esse tipo de mídia consomem. Mas a hora que a gente vê o tamanho do estrago que essas seitas fazem na vida das pessoas, tanto no nível individual quanto no nível político, fica claro que as risadas talvez não sejam a melhor forma de lidar com esses grupos, não. Desculpa. Eu, sinceramente, ri bastante. Não, foi interessante, foi interessante. Pô, assim, a qualidade de edição excelente. Sim, aí não tem como falar, né? Pô, os caras é bom na qualidade. Os caras realmente capricham na edição do vídeo. Parabéns aí pro Meteoro aí que capricha na edição dos vídeos. E assim, só que é bizarro, né, mano? Eu achei que eles iam falar desse outro caso que eu ia comentar no começo do vídeo. Que deixa eu só fazer o corte então no final. Pode ser. Então, pessoal, curte aí. Grande abraço. Isso aí. E segue para mais vídeos. Isso. Fala aí. Não, que teve aquele caso